Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar uma historinha, a minha história de vida. Muito tempo eu trabalhei em vários lugares, desde nova eu trabalhei em muitos lugares, trabalhei em loja, trabalhei em hospitais, trabalhei, né, até em supermercados, e todos os lugares que eu trabalhei, eu nunca achava que aquele ali era o meu lugar, que aquele ali era o que eu gostaria de ficar fazendo, né? Muitas vezes eu convivi com várias pessoas, convivi com pessoas muito boas que me ajudaram, convivi com pessoas que não eram tão boas, né? E que muitas vezes a gente trabalha, às vezes, porque a gente precisa de dinheiro, às vezes o lugar não é bom, né? Ou então, às vezes, você até gosta das pessoas, mas às vezes aquele serviço que você está fazendo não é tão bom. Às vezes não é tão ruim, mas é cansativo. Muitos lugares eu fazia muito esforço, eu me esforçava bastante, e às vezes a gente não tem o reconhecimento, aquele reconhecimento do esforço que a gente faz, né? Não só o esforço, assim, o esforço de mental, mas sim o esforço físico mesmo, de trabalhar fazendo coisas físicas e que a gente acabava, né, se cansando e chega no final do mês, você não é, né, não recebe um salário que você merece, você não acha que você está sendo reconhecido quando você não ganha um salário que condiz com as coisas que você faz. Quando você ganha muito pouco, trabalha bastante, se cansa muito, isso aí vai te cansando. Chega um tempo que aquilo vai ficando cansativo. Por melhor que sejam os seus colegas, por melhor que seja o lugar que você trabalha, aquilo vai te trazendo, né? Tristeza, às vezes, porque é cansativo, porque você faz esforço e chega no final do mês, o seu salário não dá para pagar as contas, que acontecia comigo, não dava para pagar as contas, né? Não dava para pagar cartão de crédito, não sobrava dinheiro. Chegava no final do ano, em vez de ir para a praia, né? Como todo mundo faz, eu não tinha dinheiro para ir para a praia. Muitas vezes eu ia na casa da minha irmã, porque ela tinha uma casa na praia, né? Ela tem casa na praia, e eu às vezes ia para lá e às vezes não tinha dinheiro nem como ajudá-la nas compras, né? Ajudar ela nas coisas de casa. Eu acabava indo com ela, às vezes com pouco dinheiro, somente alguns trocos, alguns trocados eu ia, porque eu não tinha condições. O dinheiro que eu tinha era para me usar em casa, era para usar para minha família, para os meus filhos. Aliás, eu tenho 2 filhos. Hoje eu tenho já, o meu filho já é mais velho, o Lucas, ele já é um rapaz, né? Tem 26 anos, e eu tenho uma menina ainda que tem 15 anos, que é uma menina bem esforçada. Mas a gente, sim, meu filho também é super esforçado, e qualquer dia eu vou mostrar onde que meu filho trabalha e vocês vão ver como o esforço, a dedicação, quando a gente se esforça, se dedica, quando a gente realmente quer o que a gente quer, que a gente vai mais longe. E continuando essa minha história, eu sempre procurei, né? Eu sempre pensei, não, mas eu não mereço isso, e um dia eu tenho que melhorar, um dia eu tenho que mudar a minha vida. Não é possível passar a minha vida toda trabalhando nesses lugares e não ter um reconhecimento. Neste momento, aquilo me fortaleceu. E muitas vezes o momento de você não consegue alguma coisa, ou você não tem dinheiro, te fortalece para você mudar e fazer algo que realmente mude a sua vida. Você só consegue mudar e se fortalecer para fazer algo para mudar a sua vida quando você vê que a sua vida, né, precisa de uma mudança, precisa que um chacoalhão, que você mude, que você faça algo realmente. Você pode fazer, você pode empreender, ou você pode fazer um curso, você pode fazer algo que realmente você possa mudar a sua vida. Não fique esperando. Eu, por muito tempo, eu esperei, né? Eu ficava esperando que algo acontecesse, que o milagre, que a esperança, né? Que a esperança que as coisas mudem e caia um milagre do céu. E outras vezes eu sonhava que tudo poderia mudar, que o sonho poderia fazer com que eu realizasse alguma coisa, né? Mas o sonho só é possível quando você toma uma atitude. Se você não toma uma atitude, pode não ter muito esforço naquela atitude, mas se você não tomar uma atitude de dar o primeiro passo, você ficar deitado, sonhando, você não vai conseguir. Uma vez eu escutei um mestre, que eu escuto muito ele, meu mestre, e ele disse uma vez que eu deveria sonhar à noite, mas trabalhar durante o dia, porque ficar sonhando durante o dia e não fazer as coisas acontecer
não adianta, né? Então a gente tem que, às vezes, à noite sonhar realmente naquilo que você quer fazer, começar a pensar, começar a ter ideias e começar a imaginar o que você quer fazer. Mas durante o dia a gente tem que trabalhar e começar a dar uns passos para, né, uns passos para o lado das coisas que a gente quer fazer. E é assim que a gente começa. O primeiro passo é o mais difícil, sair de onde você está, né? E começar a mudar e fazer algo, né? Eu sei que muitas vezes você trabalha num lugar, né? 8 horas por dia, né? Fica dentro do serviço, pega de um lado, vai de manhã, sai de manhã cedo, volta tarde, de noite, e você não tem aquele tempo para fazer aquilo que você precisa fazer para mudar a sua vida. Mas se talvez você pegar um tempinho, né? Um tempinho depois que 1 hora, depois 1 hora, 2 horas depois, quando você, né, chegou em casa, já descansou, e largar um pouco as outras coisas de lado e começar a trabalhar para você. A melhor coisa que eu já ouvi falar e que eu vi várias pessoas falar e que meu mentor sempre falou também, que a coisa mais importante que tem, né, é você, é o conhecimento que você tem, né? É aquilo que você faz, não o conhecimento que fica para você, mas aquele conhecimento que você faz alguma coisa com ele. Se você sabe fazer alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa, tenha conhecimento. O conhecimento é uma arma muito poderosa, né? A gente ter consciência do que a gente quer fazer, ter conhecimento, estudar é a melhor coisa que tem. Abre seus olhos, abre os seus caminhos e você nunca mais será a mesma pessoa. Quando a gente começa a ter um conhecimento diferente, a gente muda e torna uma pessoa diferente. A gente se torna uma pessoa diferente, né? Como eu já falei, quando a gente começa a ter conhecimento. E o conhecimento é algo muito importante para que você consiga refletir, né? Assim, se eu tenho, né, as coisas que eu tenho foi o que eu fiz, né? Todas as coisas que a gente tem é o reflexo daquilo que a gente faz. Se hoje eu não estou bem, se hoje as minhas coisas, né, não sendo do jeito que eu queria, é o reflexo de tudo que eu já fiz na minha vida, né? Muitas vezes você batalha. Eu sei que tem muitas pessoas que são batalhadoras, que trabalham, né, que estão sempre ali dedicando, né, trabalham realmente em serviços que são serviços que tem que fazer força, mas elas acabam acreditando que um dia elas vão mudar. E muitas pessoas começam assim. A gente às vezes tem que, né, mudar um pouco, né, e pensar o que eu poderia fazer para mudar na minha vida. Será que eu poderia empreender? Será que eu poderia abrir um negócio? Será que eu poderia fazer um curso? E começar a mudar a maneira de pensar. Quando a gente muda a maneira de pensar e começa a pensar que a gente, né, está deixando passar as oportunidades. Oportunidades são coisas muito importantes. Quando a gente deixa passar uma oportunidade, talvez seja, às vezes, a última chance que a gente tenha de mudar. Eu não acredito muito nisso, que a gente pode, né? Qualquer idade você pode mudar. Mas, às vezes, você começa a deixar passar demais as oportunidades. As oportunidades vão chegando e você deixa passar. Às vezes, a oportunidade está ali na sua frente de mudar e fazer algo e você tem medo, às vezes, de mudar e acaba deixando aquela oportunidade passar. E depois passa um tempo, você fica pensando, né? Por que eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito? Eu digo isso porque muitas vezes eu já comecei a fazer cursos e coisas e eu parava na metade do caminho. É uma oportunidade. Quando você faz um curso, é uma oportunidade de conhecimento, né? De fazer algo diferente na sua vida, de mudar os seus pensamentos. Então, já perdi várias oportunidades e hoje eu posso dizer, quando a gente perde muitas oportunidades, a gente perde oportunidade muitas vezes de ganhar melhor, de ter um salário mais alto, muitas vezes de conseguir mais dinheiro trabalhando em alguma coisa, empreendendo, né? E a gente acaba perdendo a oportunidade. E a oportunidade é uma coisa que qualquer pessoa que tem um pouquinho mais, né? Que tem um pouco mais de dinheiro, que tem, né? Que empreende, ela sabe que às vezes as oportunidades a gente não pode deixar passar. A gente tem que agarrar as oportunidades. Não deixe passar a oportunidade de mudar a sua vida, de transformar e de poder realizar aquilo que você quer. Que eu sei que você está aí, às vezes você tem um sonho para realizar. Não deixe o seu sonho passar, não deixe
para depois, para quando você estiver mais velho e você querer recuperar aquilo que você não conseguiu fazer antes. Comece hoje mesmo a realizar o seu sonho, fazendo as coisas que você sempre quis. Eu conheço muitas pessoas, né? E eu sou um exemplo disso, que muitas vezes eu deixei passar o meu sonho, deixei passar o que eu queria fazer. E às vezes a gente olha assim, e o tempo passou, e passa muito rápido. Quando você viu, seus filhos já cresceram, né? Você já está mais velho e você não fez aquilo que você poderia ter feito. Talvez hoje seja a sua oportunidade de começar a mudar e pensar diferente. A gente tem que ter, né, na mente que, independente da idade que você tenha, tem gente que tem 60 anos e consegue mudar de vida e consegue melhorar. Tem gente com 40, com 30, com 20 anos, pessoas que têm ideias e começam a fazer com que essas ideias tenham, né? Você começa a ter vida aquelas ideias suas, né? Essas ideias começam a ter vida e você começa a agir de uma forma diferente e começa a mudar a sua vida. Mas a gente tem que ter, né, um planejamento. Eu sempre falo, tem coisas que eu sempre falo aqui no meu canal. É sonho, né? A gente ter um sonho, alguma coisa em que a gente queira mudar a nossa vida, um planejamento, né, daquilo que a gente quer fazer, ter um planejamento, se organizar, ter um tempo para a gente se organizar, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, que a gente pegue aquele tempo para organizar a mente. Comece a escrever, pegue no papel e comece a escrever, né? O que eu poderia fazer, quais as coisas, e se você já tem alguma ideia daquilo. Um planejamento é algo muito importante, ter um planejamento, né? E se organizar em horários, ter horários, que às vezes todo mundo tem o mesmo tempo. Eu sempre ouvi falar, todos nós temos 24 horas, né? Mas tem uns que têm menos, porque acabam a maior parte do tempo dormindo, né? E tem outros que têm mais, que acordam mais cedo e conseguem fazer algo na parte da manhã. Tem uns que dormem mais tarde, conseguem fazer na parte da noite e conseguem melhorar a sua vida. Consegue pegar 1 hora, 2 horas para fazer algo que realmente possa mudar a sua vida. Fazer algo, fazer um curso, empreender, ter alguma ideia, né? Hoje eu posso começar a fazer alguma coisa. O que eu poderia fazer? A gente tem que ter essas ideias, a gente não pode deixar o tempo passar e não fazer essas coisas. Eu sei que às vezes me torno muito repetitiva quando eu falo essas coisas, porque eu acredito que a gente gosta de levar para você, né, essa ideia de mudança, de transformação e de realização de sonho. Um dia eu estava vendo um dos mentores, que eu escuto muito ele, eu gosto muito dele, é uma pessoa maravilhosa, e ele falando a respeito que ele é um terapeuta, ele trabalha com pessoas, né? Agora já não mais, porque ele já tem 72 anos, né? Uma pessoa que tem 72 anos, ele tem muito sucesso, muito dinheiro, é uma pessoa muito especial e ele tem boas ideias ainda, ele está com a mente dele trabalhando, né? Imagina uma pessoa com 72, 74 anos, né? Muitas vezes já tem pessoas que já não estão com as ideias boas. E ele continua com as mesmas, né, ideias boas, porque ele lê, ele estuda, tá sempre aprendendo alguma coisa. E uma coisa boa que a gente, né, tem que saber que a gente tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando e sempre tentando procurar. Tenha curiosidade, né? O que faz a gente aprender é ter curiosidade nas coisas. Quando a gente é curiosa, é uma pessoa curiosa, é muito bom a gente ter curiosidade nas coisas, querer saber como as coisas funcionam, querer saber como se faz. Isso é bem interessante para você que quer mudar de vida, que quer transformar. Você tem que ter aquela pitada de curiosidade de fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Contando essa história, ele me contou, né, que eu falo muito em realização de sonhos, né? E ele me falou assim, que ele trabalhou uns anos atrás, aliás, muitos anos atrás, quando ele era jovem, logo no início da carreira dele, porque agora ele já não trabalha mais nisso, né? Não trabalha mais em hospital. Ele trabalhava no hospital e fazia terapia, né? E ele chegava no hospital lá, e ele trabalhava com pacientes terminais, né? Pacientes, às vezes, que não tinham mais condições, né, de viver uma vida, que estavam ali aguardando, até muitos deles aguardando a morte chegar, né? É triste falar isso, mas é uma verdade.
Aí, muitas vezes, ele chegava e falava com os pacientes e perguntava para eles, né? Às vezes, como está, né? Conversando e tudo. E as pessoas diziam, né, que a vida delas, né? Muitas coisas elas deixaram de fazer, fizeram algumas coisas, mas que as coisas que elas deixaram de fazer, né? O sonho, né? Que muitas vezes o sonho delas, assim, de fazer alguma coisa que elas deixaram para trás, né? E que por bobagem, às vezes, né? Não fizeram aquilo que elas queriam.